E eu queria pedir para você abrir o seu coração para aquilo que o Senhor quer falar com você nessa noite. Por muito tempo esse assunto foi muito negligenciado no nosso meio. E por vários motivos, e talvez dos principais seja o temor em relação a esse assunto, né? E muita confusão. E hoje eu quero trazer um pouquinho para você sobre isso. A gente não vai conseguir se aprofundar muito, né? Por causa do tempo que a gente tem. E eu vou usar o telão aqui, a ideia não é dar uma aula, mas a gente vai tentar interagir aí para ficar mais fácil para você. Amém? Gente, nesses dias aí de quarentena, né, que a gente entrou alguns meses atrás, Deus me levou, eu acho que não só a mim, mas todos nós, né, a um lugar de reflexão e introspecção, né? Nós começamos a pensar muitas coisas e os nossos pensamentos começaram a ocupar as redes sociais, né? Instagram, Twitter, e a gente acabou se tornando filósofo e teólogo e a gente começou a expor os nossos pensamentos e eu tenho tido entendimento acerca desses dias, acerca dessa pandemia, de tudo que está acontecendo. Deus, Ele nunca perdeu o controle de nada. Ele sempre dominou todas as coisas. Toda a história, desde o começo até o fim, ela vai se cumprir de acordo com os preceitos e a vontade do Senhor. Não há nada que eu e você possa fazer para alterar isso. Deus, Ele é soberano. E esse é um dos atributos dele. Ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o Covid-19, sobre o coronavírus, sobre a pandemia. Deus é soberano. E a Bíblia fala que Deus, Ele tem uns caminhos e umas formas de se comunicar, de fazer, de nos ensinar. Deus, Ele é muito pedagógico em ensinar os seus filhos. E Ele usa várias coisas, inclusive o coronavírus, para nos ensinar algumas coisas. Eu não sei quanto a você, mas uma das coisas que eu aprendi nesse tempo de pandemia é que nós não estávamos preparados para isso. E nós, na verdade, não estamos ainda preparados. Para mim, foi como se o Senhor estivesse falando assim, mostrando para mim, para você e para a sua igreja, que coisas vão acontecer, e eu trouxe uma fagulha daquilo que ainda está por vir, para mostrar para você que você não está preparado e que você precisa se preparar. Porque a gente viu muito desespero, né, nesse ambiente, o medo tomou conta de vários lugares, a gente olhava as notícias e era só terror, era um terrorismo na nossa mente, e o medo, ele tem um poder muito forte de nos controlar. O medo, ele pode ser controlador nas nossas vidas. E além de todo o medo instaurado no nosso dia, né, nas nossas vidas, pessoas usaram isso para se aproveitar desse medo e de alguma forma usar as pessoas como massa de manobra para ideologias, para aquilo que elas acham, para aquilo que elas querem colocar na sociedade nos nossos dias. E nós fomos tomados por esse ambiente. Só que eu quero dizer para você que a palavra de Deus, a verdade de Deus, quando se fala que a verdade vos libertará, ela não pode ser um jargão, né, muito menos político. Ela precisa ser uma verdade nas nossas vidas. Jesus Cristo é a verdade. E se Ele não te libertou ainda, você precisa correr para Ele nesses dias. E nós precisamos trabalhar com aquilo que as Escrituras falam a respeito dos últimos dias, porque daí nós vamos nos preparar para esses dias. Nós vamos estar mais preparados. Talvez todo esse cenário ele veio para mostrar para a gente que a gente precisa tocar nesse assunto que por muito tempo foi um tabu na igreja. Alguns poucos falavam sobre isso, só que a maioria das pessoas não queriam saber. Agora muita gente quer saber sobre isso, porque a minha avó, ela dizia um ditado, né, que quando a água bate no bumbum, né, a galera começa a aprender a nadar, né? Então parece que a água está batendo aí. E a gente precisa começar a entender. Porque isso, eu saber aquilo que vai acontecer,
me posiciona para viver o que eu preciso viver nesses dias e me faz com que eu possa me tornar, eu tenho possibilidade de me tornar o tipo de pessoa que vai passar por esses dias que vão acontecer. Cara, se você há um ano atrás soubesse de que haveria uma pandemia, você não ia se preparar para esse dia que nós estamos vivendo hoje? Você não ia ser pego desprevenido se você soubesse disso. E a Bíblia, ela nos prepara para algumas coisas que estão por acontecer. E eu trouxe, eu coloquei o nome dessa mensagem aí, Maranata, né? E a gente está acostumado, a gente cantou uma musiquinha hoje, né? Rasga os céus e desce, pô, top, a gente se arrepia todo, né? Coisa linda. Só que às vezes não entende o que significa isso. Maranata. Maranata é um estilo de vida. É um estilo de mensagem para esse tempo e para os últimos dias. Não é só um jargão, não é só uma palavra, ela é um estilo de vida. Ela é uma vida que aponta para um lugar, aponta para um destino. Que não é agora, não é aqui, não é nessa situação, nessa era, mas aquilo que está por vir. Essa é a mensagem Maranata. O Maranata, ele traz a ideia daquele que veio, morreu pelos nossos pecados, mas ele não só morreu. É muito linda essa história de Jesus morreu, né? Morreu pelos meus pecados, coisa linda. Ele não tinha pecado nenhum e eu era pecador, né? Um mal acabado, como diz a galera daqui. E ele morreu por mim, que lindo, e a gente chora quando assiste o filme Paixão de Cristo. Só que há algo além disso, porque ele não ficou só na morte, ele ressuscitou. E ele subiu aos céus e ele voltará. Essa é a mensagem Maranata. Ele voltará. E ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Toda dor vai cessar. Tudo aquilo que nos tira a paz, tudo aquilo que nos leva cada vez mais a coisas ruins, isso tudo vai cessar. Não vai haver corrupção. Não vai haver maldade, não vai haver racismo. Não vai haver fascismo, nem antifascismo. Cara, vai haver um governo, um reino de paz, amor e alegria no Espírito. Essa é a essência da mensagem Maranata. Então você não pode somente cantar ela, você precisa vivê-la. E falar de fim dos tempos é um assunto que eu gosto muito. Eu estudo isso há uns 8 anos mais ou menos, mas há um ano atrás que eu tenho falado um pouco sobre isso. A gente dá aula aqui com esse módulo, fim dos tempos, mas eu tenho aprendido muito lendo, estudando, e tenho visto que fim dos tempos é uma mensagem de esperança, é uma mensagem que revela. Eu tinha medo também, eu tinha medo de ler Apocalipse, sério. Uma vez eu fui ler em casa, vou ler o Apocalipse, estava renegado, vou ler Apocalipse. Tinha medo, já tinha lido tudo, Apocalipse eu travei. Mas nem eu vou ler. Quando eu comecei a ler, deu um apagão, velho, na minha casa. Eu falei, é de Deus, não é para ler. É para eu ficar lá, até ali, né, nas passagens boazinhas e tal, não preciso ler Apocalipse. Mas daí eu comecei a estudar, a me interessar, e eu vi que tem tudo a ver com aquilo que Deus iniciou em Gênesis. Tem tudo a ver com aquilo que a minha vida é hoje. Tem tudo a ver com aquilo que a igreja se desenvolve. Apocalipse é um tema geral das Escrituras. E quando falta fim dos tempos, quando falta esse entendimento, para nós falta uma parte daquilo que Cristo é. O Eduardo falou na semana passada sobre a pessoa de Cristo, né? Sobre o conhecimento de Cristo. E fim dos tempos é a revelação de Cristo, cara. Você vai ler o primeiro capítulo de Apocalipse, você vai ver descrições detalhadas de Jesus. Então, o fim dos tempos, ela não é para você ter medo desse assunto, é para você ser fascinado pela pessoa de Jesus Cristo. Porque você vai conhecer Ele totalmente. Você vai conhecer aquele que veio como um cordeiro e aquele que virá como um cordeiro e um leão. Você vai conhecer aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que é o amor, a essência do amor, mas aquele que é o justo juiz e vai liderar e vai governar a sua igreja e toda a terra quando Ele voltar. Essa é a revelação de Cristo, e isso você vai encontrar no livro de Apocalipse, em toda a Bíblia, mas estudando um pouco o fim dos tempos. E a gente tem medo dessa palavra, fim dos tempos, ou fim do mundo, né? Às vezes você vai encontrar na sua Bíblia aí, fim do mundo, e a gente tem uma ideia errada, né?
em relação a isso, e isso que nos dá medo. E a ideia que nós temos é mais ou menos como essa. Se você consegue ver aí, talvez eu esteja te atrapalhando. Ou não, está passando agora. O que foi? Olha aí, dá um medo, né? Dá para voltar? Opa. Pô, eu testei e estava funcionando. É o de cima? Não, o de cima é o laser aqui no zóio da galera. Ali. Passa mais uma vez aí para mim. Aí. Então a ideia, quando a gente olha sobre o fim dos tempos, sobre o fim do mundo, a gente tem essa ideia de que o mundo vai se acabar numa bola de fogo. Vai vir um meteoro, vai ser um planeta, vai sair do seu eixo, vai vir colidir com a Terra e vai se acabar tudo. O fim do mundo é isso. E na verdade, o que a Bíblia fala, quando ela fala fim dos tempos, fim do mundo, ela não fala do fim do cosmos, mas ela fala do fim de uma era. A palavra tempo na Bíblia, ela tem a palavra mundo, né, nas Escrituras, ela tem dois sentidos no original. Então nós temos a palavra cosmos, que significa tudo aquilo que Deus criou, e nós temos a palavra aion, que é a era, são tempos, estação. Então quando se fala de fim dos tempos, não se fala do fim do mundo, mas do fim de uma era. E essa era, né, ela é governada por uma pessoa não muito boa, Satanás. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Então, de acordo com essa imagem aí do fim do mundo, o que a gente entendeu até aqui, talvez, muitos de nós, e eu principalmente, de que, beleza, estou nesse tempo agora, né, hoje Jesus não está voltando, ele pode voltar daqui a pouco, então eu tenho que me consertar com o Senhor, porque daí eu vou para o céu. Cadê o céu? Passa lá para mim o céu. Isso, olha ali, ó, que lindo. O cara entrando no céu, a roupa dele diferente, né? Se eu tivesse com essa blusa do Darth Vader, eu acho que talvez não entrava. Mas a galera ali entrando no céu. E essa é a imagem que tem na nossa cabeça do fim do tempo, do fim do mundo, do fim dos tempos, né? E quem não aceitou Jesus, quem não é cristão, quem não ama Jesus, pode passar, se ferrar. Eu não sei se tu conhece o meme do caixão, mas depois tu procura lá no Google, no YouTube, lá, tu vai ver que é bem engraçadinho esse meme. Então esse é o destino de quem não é de Jesus, né? Essa é a ideia que nós temos de destruição e de quem vai com Jesus vai para o céu, quem não vai, acabou-se. Mas vamos pensar um pouquinho, passa lá de novo para mim. Vamos pensar um pouquinho? Vamos dar uma pensada aqui. Talvez o que faltou até agora para a gente foi isso. Foi tentar pensar um pouco. Eu ia botar uma outra figura aqui, mas não achei, não era legal. Mas amém. Depois eu mostro para quem quiser. Irmãos, quando Deus ele criou todas as coisas lá em Gênesis, lembra lá em Gênesis? Primeiro dia, segundo dia, criou o sol, criou as estrelas, criou os animais e tal. Quando ele terminava o dia da sua criação, do seu trabalho, o que ele falava? Que era o quê? Que era bom. Tu acha mesmo que eu e você temos capacidade para estragar o que Deus fez? Tanto assim? Tipo assim, cara, Deus é poderoso. Eu falei de uma das características de Deus, que Ele é soberano, certo? Mas tem um outro atributo dele que é onipotente. Significa, cara, Ele é poderoso para fazer tudo o que Ele quiser. Tudo. Ele é poderoso. Não há nada que Ele não possa fazer. E você acha mesmo que a gente ia estragar tudo isso? Certo que o pecado ele entrou no mundo. Lembra lá que Adão pecou, errou? Ele desobedeceu, entrou o pecado no mundo e hoje nós sofremos a influência do pecado. Só que o pecado, irmãos, ele é como se fosse um parasita na criação de Deus. Ele é como se fosse esse parasita, ou sei lá, uma enfermidade. Coronavírus é o pecado. Se você tiver com coronavírus aqui, por favor, não era para você estar aqui, né?
Mas se você tivesse com o coronavírus, o que a gente faria? Te levaria num médico, certo? Tu ia tomar aí cloroquina, sei lá o quê. E a ideia é que você fosse sarado, que você fosse curado, não é isso? Irmão, a palavra curado no original é sozo, que significa salvo, salvação. A mesma palavra usada para cura é usada para salvação. Deus, ele não vai destruir tudo aquilo que ele criou, porque tudo que ele criou é bom. Ele vai curar aquilo que ele criou. Por meio de Cristo, ele vai curar todas as coisas. Então, ele não vai haver um fim do mundo, vai haver uma renovação de todas as coisas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo, cosmos, essa palavra que eu falei, cosmos, Deus amou aquilo que ele criou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Essa é a ideia do fim dos tempos. Então você não precisa ficar com medo, irmão, não vai acabar o planeta, não vai acontecer isso. O que vai acontecer é uma renovação de todas as coisas. Vai ter perseguição, vai ter bastante coisa aí difícil, mas no final nós teremos novos céus e nova terra. Quer ver comigo? Vá lá, abre sua Bíblia ali, ou se quiser ler comigo no próximo slide. No próximo. Agora. O próximo slide, Alexandre, obrigado. Então, Atos 3, do 19 e 21, a igreja estava lá reunida, em Jerusalém, e aconteceu aquela doideira, em Atos 2, do Espírito Santo descer, né, sobre a galera lá no cenáculo, e a galera começou a falar em línguas, e começou, o cara que não falava nem o português direito, começou a falar mandarim. O cara que falava aqui do Promorá, falava peixerês aqui, começou a falar inglês. E a galera começou a entender nas suas línguas aquilo que estava sendo falado. As pessoas estavam declarando as maravilhas do Senhor. E pela ação do Espírito Santo, cada um entendia na sua língua. E depois disso, acontece esse episódio aqui, onde é falado, se você puder ler ali, né? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E Ele mande o Cristo. Lembra que o Cristo ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha sido levado aos céus. Ele passou uns diazinhos ali com os discípulos, com o corpo glorificado, já ressurreto. Daqui a pouco ele vai para os céus, a galera fica olhando ele lá. Aí depois vem um anjo e fala assim: seus cabeçudos, vocês estão olhando aí? Da mesma forma como ele subiu, ele vai descer. Relaxa, segura, toca a vida, anuncia o evangelho e vive para esse reino, porque um dia ele vai vir. Então, esse tempo de refrigério que está sendo falado aqui, é esse dia que Jesus vai voltar, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que permaneça no céu. Onde é que Jesus está agora? No céu, à direita de Deus, amém? É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como ele falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Há um período, há uma era, um tempo, onde Deus vai restaurar todas as coisas que ele criou, onde ele vai extirpar o pecado da criação, da humanidade. E esse tempo é o tempo que Jesus vai vir. Então, até agora, os céus estão retendo Jesus. E essa palavra reter aqui dá a ideia de algo que está segurando ele mesmo. Tipo assim, estou doido para ir, mas estão me segurando. Mas é necessário que os céus se movam dessa forma, retendo Jesus, até o tempo que ele vai vir e Deus vai restaurar todas as coisas. Então é isso que vai acontecer com a terra. Deus vai restaurar todas as coisas. Aí no próximo slide, teremos novos céus e nova terra. É isso que nos aguarda, galera. Novos céus e nova terra. A restauração de todas as coisas. Céus e terra convergindo na pessoa de Cristo, mais uma vez. Por isso Jesus ensinou seus discípulos a orarem: venha o seu reino. Ele está falando, cara, sejam proféticos.
nas suas orações, profetizem o reino vindo para a terra. E vai ser um reino de paz, um reino de alegria e justiça. Lá de Jerusalém, Jesus vai se assentar no seu trono e vai governar e vai reinar sobre todas as coisas. Essa é a ideia original lá do Éden. Desde o Éden, Deus queria que fosse dessa forma. Então, lá no Éden, Deus cria o cosmos, cria a terra, cria tudo. Aí lá, na região do Éden, ele constrói um jardim, coloca o homem no jardim. E ali a palavra Éden significa lugar de delícias. E ali Deus, ele tinha um relacionamento íntimo. Adão cultivava aquele lugar. E qual foi uma das ordenanças de Deus para Adão? Vai, multiplica, né? Enche a terra de filho, povoem a terra, submetam a terra, governe sobre a terra. Essa era a ideia. Deus abençoou Adão para que Adão fosse assim, Adão e Eva, né? Para que eles tivessem filhos e multiplicassem e povoassem a terra. Qual era a ideia de Deus em relação a isso? Havia uma realidade no jardim do Éden, uma realidade de delícias, onde Adão ele não cultivava para ter um alimento, para se sustentar, mas ele cultivava por adoração a Deus, trabalhava, guardava esse lugar. Deus ele cria todas as coisas, ele fala, existe uma realidade sobrenatural nesse lugar, uma realidade espiritual. Adão, você agora vai governar sobre toda a terra, você vai multiplicar, os seus filhos vão povoar a terra, e essa realidade que tem no Éden, agora a ideia é que seja estendida para toda a terra. Essa era a ideia de Deus. A partir do Éden haveria um governo que iria ser expandido para toda a terra. Só que o que aconteceu? Adão, né, pecou, desobedeceu, tudo aquilo que era, em vez de ele se tornar esse governante, esse cooperador de Deus, né, corregente do Senhor, ele acaba a terra produzindo abrolhos e espinhos, e acaba sendo o serviço um fardo, ele acaba não mais desenvolvendo aquilo que ele era para desenvolver, o governo de Deus na terra. E ele entrega esse governo, para quem que ele entrega esse governo? Para a serpente. Tu vai ver lá em Gênesis 3 isso. Ele entrega o governo de tudo aquilo que ele era para fazer para a serpente. Por isso que lá, em 2 Coríntios 4:4, Paulo vai dizer que quem governa essa era, abre lá comigo, 2 Coríntios 4:4. Vamos ler desde o 1, 2 Coríntios 4, a partir do versículo 1. Porque isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que se perdem é que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, o príncipe do ar, que é falado em Efésios, o Deus desse mundo, que o governo desse mundo está nas mãos da serpente, e ela foi entregue por meio do homem lá no Éden, quando ele desobedeceu a Deus. Então aquilo que era para o homem desenvolver como representante de Deus e manifestar isso em toda a terra, a realidade do Éden sobre toda a terra, ele entrega para a serpente quando ele desobedece ao Senhor. Deus ele perdeu o controle de todas as coisas? Com isso não, porque Satanás tem que bater continência para o Senhor. A gente vai ver isso lá no livro de Jó, né? Ele tem que pedir permissão para fazer algumas coisas para Deus. Mas o governo, a ideia original não foi cumprida com Adão. Mas graças a Deus nós temos Jesus Cristo, que reverteu essa situação quando ele morre por mim e por você. Ele toma de Satanás de novo as chaves, o controle e o domínio, e um dia ele vai voltar para reinar e governar assim como era para ter sido no Éden.
Jesus vai fazer isso novamente. E por que ele não fez quando ele veio na primeira vez e tal? A galera, né, esperava isso e por isso que nem acreditaram nele, os próprios irmãos, o seu povo, né, da sua etnia, os judeus não acreditaram nele, porque ele não fez, ele morreu ao invés de governar, né? Por que ele não faz isso? Não fez isso? Porque há um desenvolvimento a ser feito por meio da igreja nesses dias. A nossa luta não está relacionado a algo externo nesse momento agora. Está relacionado a fortalezas na mente, a principados e potestades, aquilo que vem contra a sabedoria, vem contra o governo do Senhor. A gente precisa entender os dias que antecedem esse tempo da restauração de todas as coisas, que é os dias que nós estamos vivendo hoje. Então Jesus ele vai voltar, ele vai reinar sobre todas as coisas, e a realidade do Éden, que é a nova Jerusalém, ou seja, os novos céus, vão se tornar nova terra também, e isso vai acontecer a partir do retorno dele. Só que existem alguns dias que vão preceder isso, e é aí que nós entramos. É esses dias que nós entramos e nós precisamos entender o que vai acontecer. Eu queria que você abrisse comigo lá em Salmo 2. Pode passar o slide. Vamos ler ali, Salmo 2? Porque esse salmo, ele é um salmo que fala sobre o fim dos tempos. Ele é um salmo escatológico. Ele fala assim, ó: porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Esse ungido ali é Jesus, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Segura um pouquinho aí. Todas as constituições até os dias de hoje, a maioria delas, principalmente ocidentais, aqui, né, Brasil, Estados Unidos, elas foram baseadas e pautadas na palavra de Deus. Tanto que hoje você, não sei se você já teve a experiência de ser júri de algum caso da justiça, você precisa jurar colocando a sua mão na Bíblia, jurar que vai dizer a verdade e tudo mais na Bíblia, certo? Não sei se você já viu isso em algum filme. Então as constituições, todo o desenvolvimento foi feito por meio da palavra de Deus. Só que isso, à medida que os tempos foram avançando, isso foi perdendo o seu valor. E às vezes estão começando, né? Estão se desenvolvendo a serem mudadas. Só que antes de lei, antes de qualquer coisa ser mudado, há uma mentalidade sendo desenvolvida há muito tempo já. E esse tipo de mentalidade é aquilo que vai romper os laços e sacudir de nós as suas algemas. Ou seja, tudo aquilo que nos liga ou liga a humanidade com o Criador está sendo cortado por meio hoje, e vai ser também por meio de leis, mas hoje principalmente por meio de ideologias, por meio de ideias. Por isso que a nossa guerra é contra esse tipo de coisa, contra essas fortalezas na mente. Instituições como família, por exemplo, é algo que vai estar sendo deturpado, e é isso se cumprindo, versículo 3 se cumprindo. Instituições como o papel do homem, papel da mulher, que estão dando lugar hoje para movimentos como machismo, feminismo, que são movimentos diabólicos, porque as nações, os reis, as autoridades, aqueles que exercem algum tipo de influência, estão rompendo os seus laços com o Senhor. Estão conspirando contra o Senhor. Aborto, poligamia, prostituição, todo e qualquer tipo de infidelidade, é isso que está sendo desenvolvido nos nossos meios, é isso que muitos têm aprendido em universidades, e isso um dia vai virar lei, aí já era, aí vai ser terrível. Então tudo isso acontece de forma ideológica, são sofismas que têm sido implantados no nosso meio. Tem uma aparência de piedade, porque assim, cara, né, vamos, igualdade, fraternidade, né? Todo mundo é igual, independente se é homem, se é mulher,
se é uma girafa, se é um poste. O que importa é o amor e tudo mais. Então tem uma aparência de coisa boa, de coisa legal, mas na verdade é um tipo de mentalidade que está querendo romper com o Senhor. Só que, passa lá para frente, próximo slide. Só que o que acontece? Vamos lá, o próximo. 1, 2, 3 e... Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles, nesse exato momento, contra tudo isso que tem se levantado contra o Senhor. Ele está rindo. Por que ele está rindo e tranquilo? Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Amém? Ele não tem problema com nenhum tipo desse movimento, ideologia, contra marxismo, contra comunismo, contra qualquer ismo que for. Ele não tem problema com isso. O plano dele está caminhando e vai estar tudo bem, está tudo certo para ele. Na sua ira, Deus se ira. Deus se ira. E a seu tempo lhes falará, no seu furor, os deixará apavorado, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: você é meu filho, hoje te gerei. Olha o relacionamento de Deus com o seu filho Jesus, entronizando Jesus no governo que está por vir. Próximo slide. Peça e eu lhes darei as nações por herança e as extremidades na terra por sua possessão. Tipo assim, não é uma oração que a gente faz, é Jesus que vai fazer essa oração, tá? Com uma vara de ferro você as quebrará. Jesus vai despedaçar, não o mundo, mas o governo. E os despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. O próximo. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá sua ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. O contexto da crucificação de Jesus é mais ou menos parecido com aquilo que nós vamos viver nos próximos dias, que se refere a esse salmo. Pode passar o slide para mim, próximo. Aí é o contexto do dia da crucificação, né? Jesus crucificado no meio de dois ladrões, né? A gente aprendeu isso. E a gente olha aquela história que trocaram Jesus por Barrabás e tal, quiseram que ao invés de Barrabás ser crucificado, Jesus fosse crucificado, e a gente cria um romance ao redor disso, porque a gente acha, nossa, Barrabás era um terrorista, era um endemoniado, Jesus era alguém bom, sem pecado, e Barrabás morreu, né? As pessoas preferiram Barrabás. Só que nessa época, Israel, Jerusalém estava sendo dominada por um governo, o governo romano, e esse governo, eles oprimiam de certa forma o povo de Israel. Havia liberdade de culto, mas era uma politicagem que acontecia, porque o templo na época pagava tributos ao governo. Então enquanto o templo estava pagando, ele poderia fazer os seus cultos lá, suas celebrações, só que o domínio era de Roma. Roma estava dominando na época. E a crucificação, que é uma punição romana, grega romana na época, foi criado por eles, não era para qualquer ladrão, para qualquer pessoa, para qualquer marginal, não era para essas pessoas. A crucificação era para os insurgentes, aqueles que de alguma forma se levantavam contra o governo da época, contra Roma. Então, Barrabás, os ladrões ali na cruz, não é porque eles eram ladrão de galinha, não, eles eram insurgentes. Eles, de alguma forma, representavam ameaças ao governo na época. E Jesus, ele entra nesse contexto porque muitos chamavam ele de rei. E isso gerou um certo incômodo no governo da época de Jesus. Então, ele foi morto, não porque ele foi culpado por alguma coisa que ele fez, realmente ele não fez nada, Jesus era limpo, era sem pecado nenhum, mas o fato de
darem essa oportunidade aí de ele ser crucificado é justamente porque ele representava uma ameaça aos governos da época. E não só aos governos, mas à religião, por causa da sua sabedoria, daquilo que ele veio ensinar. Jesus era uma ameaça para todo mundo, porque ele era a luz, e quando a luz entrava no ambiente, as coisas clareavam e tudo que estava errado era exposto. E esse é um cenário muito parecido dos dias que nós vamos viver daqui para frente. Porque a Bíblia vai falar, em Mateus 24, 17, deixa eu ver se eu coloquei, que o evangelho desse tipo de rei, que era uma ameaça na época de Roma, vai ser pregado em toda a terra, para que Jesus volte, esse evangelho precisa ser pregado. E não só Jesus, mas a igreja, troca lá para mim o slide também, a igreja na época pregava esse mesmo evangelho, a igreja dos primeiros discípulos, dos primeiros crentes, e ali era o final deles, eles eram martirizados por isso. Daqui a pouco, era uma arena, né? Leões comiam eles vivos, eles eram pendurados como tochas vivas para iluminar a cidade de Nero à noite. Eles eram luzes de verdade, sabe luz, né? Eles botavam fogo, botavam eles num madeiro ali, botavam fogo neles e eles iluminavam a cidade. Mas o crente, ele foi feito para isso, cara, foi feito para iluminar. Quando Paulo fala em Romanos, disso vocês são mais que vencedores, glória a Deus, eu sou mais que vencedor em Cristo, não é mesmo? A gente não fala e não fica feliz da vida quando a gente vê esse versículo, ou quando a gente fala depois de uma canção, ou numa pregação, numa palavra de efeito, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Paulo, no caso, ele está falando para esse tipo de gente ali, que estava morrendo por amor de Cristo. Então ele estava falando para o cara que estava pregado ali, que ia ser queimado, cara, tem de bom ânimo, porque as coisas as perseguições, a tribulação, não está comparado àquilo que está por vir, que é o reino de Jesus, é esse evangelho, é essa boa nova, então você é mais que vencedor. Esse é o contexto, e às vezes a gente usa meio que fora, né, do contexto. Tipo, a gente ganha um carro, né, sei lá, compra uma casa e em Cristo eu sou mais que vencedor, né? Mas não é esse o contexto. A ideia, a mensagem Maranata, como eu disse no começo, ela não está ligada às coisas dessa terra. Ainda que você viva e desfrute de coisas nessa terra, e não é pecado isso, mas o coração e a ideia da mensagem é aquilo que está por vir. Nessa nova era, nessa nova estação, quando Jesus voltar, é que você é mais que vencedor. E é nisso que está a nossa esperança, é nisso que está o nosso coração. Então essa era a mensagem da igreja, e é muito semelhante. No próximo slide, a gente vai ler ali, Mateus 24, 14. E será pregado essa mensagem que os cristãos do primeiro século, da igreja primitiva, morriam, que Jesus morreu. Essa mensagem, esse evangelho será pregado para testemunho de todas as nações, então virá o fim. É esse tipo de mensagem é uma mensagem ameaçadora, irmãos. Você se posicionar a favor da família tradicional é uma mensagem ameaçadora para os dias de hoje. Você ser contra o aborto é uma mensagem ameaçadora. Você chegar para as pessoas e dizer, cara, beleza, os governos que estão aí hoje, eles não vão subsistir, porque vai vir um governo do céu para a terra, e esse governo vai desenvolver a sua justiça sobre toda a terra. É para você chegar em ambientes de corrupção e você falar, cara, a corrupção está com os dias contados na nossa nação, porque Jesus vai vir e o seu governo é justo. É essa mensagem que vai fazer com que a gente provavelmente sofra perseguição por ela. E existe recompensa para isso. Não queira você achar que não quero nenhuma recompensa, porque eu não preciso, eu sou, né, um bom samaritano e tal. Não. E Deus fala que você pode desejar a recompensa, só que a recompensa vai vir nesse reino que está por vir aí.
Você vai ser recompensado no novo céu e na nova terra, no reino de Jesus, no governo de Jesus. Você vai receber galardões. A Bíblia fala sobre isso. E para você viver essa mensagem hoje, eu não sei se você gostaria de viver isso, de viver como a igreja que a gente passou ali vivia, do martírio. Mas eu não sei quanto a você, mas eu não ia conseguir, por mim mesmo, assim, pregar esse tipo de mensagem, esse tipo de evangelho. E quando eu falo pregar o evangelho do reino, eu não estou falando de pessoas que vão ter que pegar um microfone na mão e vão ter que ficar falando, né? Não é isso. Todos nós vamos pregar o evangelho do reino. Todos os filhos de Deus, os crentes, os discípulos de Jesus vão pregar com a sua vida, com o seu dia a dia, com o seu estilo de vida, com os seus posicionamentos, cara. Pregação do evangelho do reino tem a ver com o seu posicionamento de acordo com os princípios bíblicos. E isso vai fazer com que você de alguma forma seja perseguido. Essa é a evidência de que você está vivendo uma vida de acordo com os padrões do reino de Deus. Você vai ser perseguido por negar algumas coisas, por não concordar com algumas coisas. É isso que te espera. Mas a Bíblia fala que é nisso que você é mais que vencedor. É nessas coisas que você vence. Não é numa vida tranquila, não é concordando com tudo, não é não se posicionando com as situações, é quando você realmente se posiciona. Esse é o tipo de pessoa do fim dos tempos. Posicionadas numa só verdade, num só espírito, desejando ardentemente a volta dele. Você precisa mudar de vida, talvez, cara, e eu também. Talvez a gente até aqui tenha brincado um pouco de cristianismo, tenha brincado um pouco de evangelho, mas o Senhor está te chamando para uma vida maranata nesses dias. E a minha vontade é de descer e botar a mão na sua cabeça agora, e orar por você, mas não posso. Pode passar o próximo slide, mais uma vez. Cara, há uma promessa para nós, e eu creio que é para a nossa geração. Nós seremos empoderados pelo Espírito para pregar o Evangelho do Reino. Jesus, ele fala aos seus discípulos, ele fala assim, vocês serão minhas testemunhas. A palavra testemunha é a mesma palavra usada para martírio, ou seja, vocês serão meus mártires. Tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, até os confins da terra. Depois há uma ordem para que eles fiquem reunidos num só lugar, lá em Atos 2, no cenáculo. E os discípulos ficaram reunidos naquele lugar, eles não cumpriram ainda, antes de se reunirem naquele lugar, eles não saíram para evangelizar, não saíram para pregar o evangelho a todas as nações, eles se reuniram daquele lugar. E até que do alto viesse esse empoderamento do Espírito Santo. Aí, de repente, numa reunião, talvez como uma dessa que a gente está tendo hoje, começa a vir uma parada, uma loucura do céu. Línguas como de fogo começam a descer sobre aqueles que estavam se reunidos ali. E eles começaram a falar em línguas, a serem empoderados, serem cheios do Espírito Santo. E dali para frente você vai ver o livro de Atos, após Atos 2 você vai ver que eles não temiam a própria vida mais. Eles não temiam o que comer, o que beber. Eles eram unânimes em oração, eles eram unânimes na comunhão, no partir do pão. Eles viviam uma vida de irmãos de verdade. Não essa mediocridade que a gente vive hoje, mas uma vida de irmandade de verdade, todos filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai. Então o Pai que era nosso, fez com que o pão também fosse nosso, fez com que a vida fosse nossa, começou a edificar a igreja, começou a empoderar as pessoas, e pessoas começaram a ser enviadas a todos os lugares do mundo, para pregar o Evangelho, na autoridade do poder do Espírito Santo.
é esse empoderamento que vai fazer com que nos últimos dias nós preguemos esse evangelho, esse posicionamento, esse evangelho que vai ser contra toda e qualquer ideologia que se levanta contra a sabedoria de Deus, esse evangelho que vai trazer luz àquilo que está em trevas, esse evangelho que vai dar destino, que vai dar direção e que vai apontar para um reino que está vindo, não para o reino que está acontecendo hoje, mas um reino que está vindo. Não tem a ver com Bolsonaro, tem a ver com Jesus Cristo governando sobre todas as coisas. Não tem a ver com qualquer outro presidente que nós podemos ter, tem a ver com Jesus Cristo governando sobre todas as coisas. Pare de viver para hoje, viva para aquilo que está por vir. É Ele que vai trazer justiça. Não cobre de pessoas aquilo que elas não podem dar, se é só Jesus que vai fazer. A gente precisa tirar essa idolatria do nosso coração como igreja. Não é porque uma pessoa fala alguns versículos bíblicos ou se posiciona em algumas situações que a Bíblia se posiciona, que ela é o Messias. Não, é Jesus, cara. E todo e qualquer governo que estiver sobre a terra, que não estiver submetido a esse Messias, será destruído. E Ele vai governar sobre todas as coisas. E assim, não vai ser um governo light, vai ser um governo pesado, vai ser com cetro de ferro. Sim, a gente não pode se escandalizar com a liderança de Jesus, cara. Porque o que é certo, o que é errado é errado. E as coisas vão começar a ir para o seu lugar. E Ele vai ter pulso para desenvolver isso. E nós precisamos, desde já, deixar Ele governar sobre as nossas vidas. Porque se você hoje não permite que o Senhor governe sobre você, você vai sofrer no tempo que está por vir. Você vai se escandalizar com a forma de como Ele vai governar sobre todas as coisas. Agora, aqueles que estão submetidos ao governo dele desde já, esses já vão entrar nessa nova era, nesse reino, já sabendo de tudo como é que as coisas vão acontecer. Vão entrar com o coração aberto, submetidos e cooperando com esse governo. A Bíblia fala que de um tempo de 1000 anos, que há muita discussão em torno disso, mas ela fala de um período de tempo onde Jesus vai governar sobre todas as coisas e vai restaurar sobre todas as coisas. Ele podia fazer da noite para o dia com estralar dos dedos, num piscar de olhos, mas não, Ele vai levar um período. Por quê? Porque Ele vai colocar nós nesse lugar aí, cara. Nós vamos estar na fita com Ele. Nós vamos estar junto com Ele, organizando, governando com Ele. Só que e essa é a nossa esperança, é para isso que nós vivemos e nós trabalhamos. Irmãos, hoje eu vivo para esse dia. Tudo que eu faço está apontado para esse dia. Tudo que eu vivo, os meus dias hoje estão sendo gastos para esse dia. Hoje o meu papel é edificar uma igreja para Ele, pronta para Ele. Um povo que será o povo dEle e Ele vai ser o Deus desse povo. Esse é o sonho desde o início. Essa é a vontade desde o início. Deus quer um povo para si, quer ser o único Deus desse povo. Nós precisamos do Espírito Santo. E sabe qual que é a evidência? Pode passar aí para mim o slide? 2 vezes passa. Mais uma vez. E a evidência, irmão, de que algo está mexendo, que está te preparando, está te empoderando para viver esses dias, é que o seu coração está em chamas. Tem coração em chamas aqui? Tem alguém que está com o coração queimando pelo Senhor? Sabe o que acontece? É como uma vela, irmão, porque você não precisa apagar o fogo dos outros, com o seu fogo você pode incendiar outras pessoas. Eu sei que houve muito tempo, né, nos nossos dias, um jargão em torno da palavra queimar, né? Então tudo era queimar e faltava conhecimento disso, mas o mesmo fogo que te ativa, te desenvolve, é o fogo que vai arder no inferno, é produzido por Deus. Muitas falaram, porque eu estou queimando, mas que tipo de fogo estava apresentando? Era muito fogo estranho, irmão. Porque o fogo que é de Deus,
O arder de Deus, o queimar, ele vai trazer luz, ele vai iluminar, ele não vai trazer mais dúvidas, ele vai trazer clareza. E ele vai trazer clareza de quem você é de verdade, não de quem o outro é, de quem você é de verdade. E esse fogo, ele queima tudo aquilo que não é do Senhor e só vai ficar aquilo que é dele. Então não é um fogo que não corresponde àquilo que Deus está fazendo, mas é um fogo que está queimando o parasita do pecado nas nossas vidas. E a evidência desse empoderamento do Espírito são corações queimando, corações ardendo. Jesus está levantando uma geração nesses dias, e não é frase de efeito isso. Eu ouso dizer que Jesus está levantando no meio de uma geração pessoas com o coração ardendo. Essas pessoas, elas vão ter um estilo de vida totalmente contrário. Elas vão se debruçar nas Escrituras. Elas vão se debruçar em oração, estar com o Senhor. Não por causa de um legalismo religioso ou para cumprir uma penitência, que essa é a nossa cultura de oração, infelizmente. Nós oramos porque nós achamos que está incutido em nós que nós temos que pagar uma penitência, uma herança romana isso. Não, a oração é um lugar de encontro, um lugar onde seu coração é incendiado. É um lugar onde você deseja estar. Eu desejo estar na companhia da minha esposa, eu não preciso de força para isso. E se você precisa de força para estar na presença de Deus em oração, você precisa perseverar, porque vai chegar uma hora que a chave vai virar na sua vida. E você vai estar por causa dele, não mais porque você tem uma obrigação religiosa para fazer. Você vai estar porque você o ama. E ele vai te empoderar para você pregar o evangelho do reino, para você ser perseguido por amor a Cristo. Eu sei que talvez alguns aqui já estejam sendo perseguidos. Seja lá no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade. Mas você é mais que vencedor, cara. Porque você está se tornando um cidadão do reino de Deus. Deus está te moldando, te movendo para o reino que virá, para o dia dele. Eu quero te falar uma coisa, sabe o que vai fazer você suportar todas essas perseguições? Talvez seja até na sua casa. Maranata, é essa palavra. Cada vez que você estiver sofrendo uma perseguição, você vai entender a essência Maranata. Ele veio e ele virá. E porque ele veio, eu tenho a certeza de que ele veio, então ele virá, eu tenho que ter essa certeza que ele virá. Então essa leve e momentânea tribulação não está comparado ao peso de glória que há de vir. Há um peso de glória que você jamais experimentou e ninguém jamais experimentou, e ela está destinada a mim e a você. Persevere. Persevere. Maranata. Essa é a mensagem desses dias. Eu queria chamar minha esposa aqui. A gente construiu essa mensagem junto e eu queria que ela orasse por você. Eu estou com vontade de ir aí botar a mão na sua cabeça, amor. Mas Deus vai te pegar e fica de pé aí comigo. Deus vai te pegar e você que não tem nenhuma chama no seu coração, Deus vai acender essa chama nessa noite. Porque essa é a evidência do empoderamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Um coração ardendo por amor a Ele.